Sejam muito bem-vindos ao Entrevista.net. O nosso bate-papo desta semana é com o ex-árbitro e atual advogado e também treinador de futebol, José Ribamar Pinheiro de Almeida, que tem uma história no futebol acreano como árbitro e também como treinador. Ribamar, seja muito bem-vindo aqui ao Entrevista.net. Nosso obrigado pela distinção de nos convidar para participar do programa. É uma satisfação sempre renovada, não é? A gente está no esporte há muitos anos e a imprensa sempre tem colaborado, fazendo a parte dela e nós a nossa. E a gente tem que estar sempre se colaborando, né, uma parte com a outra para que as coisas aconteçam. Eu fico satisfeito pela sua presença aqui. Você foi árbitro de 1970 a 1993. Como era apitar o futebol acreano, principalmente na década de 70? Era emocionante demais. Primeiro porque no início a arbitragem era independente. Nós tínhamos um diretor de época, que era um coronel, ele designava a arbitragem. Depois, isso dava chance para a gente que tinha um pouco mais de condição de aparecer melhor. E depois passou a ser escolhido, os clubes escolhiam como um acordo chamava. E aí quem estava bem apitava o jogo todo e quem não estava bem não apitava nunca. Depois passou de novo a ser definido pela própria federação e nessa lenga-lenga eu fiquei 23 anos. Sendo que naquele tempo eu não sou tipo saudosista que o futebol era melhor. Não, o futebol mudou, não é que era melhor ou pior, era mais romântico, tudo bem. Era mais motivado porque tinha mais torcida. Veja bem, mais 1.300 pessoas que deu agora quarta-feira lá na Arena da Floresta. Se fosse do Zé de Melo, talvez enchesse o Zé de Melo. Então, isso também a gente tem que avaliar. Mas havia alguns jogadores melhores, não eram todos, alguns jogadores. Eu posso citar o Dadão, o Paulinho Bonamigo, o Mariceudo, o Paulinho Menor, o Anísio, o Emilson, o Antônio Maria, o Duda, o Neórico. Esse era o cracaço de bola, o Chicão lá do Rio Branco. O Bico, o Bebê, o Aldemir Lopes, o craque, o Eusébio. Tinha esses caras, mas não tinha os 11 bons. Eu me lembro muito bem que quando eu comecei a apitar, a defesa do Rio Branco era Jones no gol, um sargento do Exército. Era o Zezinho, um cara que era de Boca do Arco, morava na 6 de agosto, que eu via com os olhos vermelhos todo dia. O Pedro Louro, o Danilo Galo, aquele comprido lá Danilo Maia, aliás, lá da Cadeia Velha. E o Estéreo, quer dizer, será que hoje o Rio Branco tem essa zaga? É claro que essa zaga, mesmo a ruim do momento de hoje que o Rio Branco tem, é melhor do que essa. As pessoas dizem, o futebol que ele tem era melhor. Não, não era melhor, era outro futebol. E como a gente não tinha outra opção, a gente não via na televisão, a gente não via nada, ele só via o jogo de fora no rádio, e só o futebol do Rio de Janeiro. Então, por causa da Globo, por causa da TV Tupi do Rio, TV Nacional, era tudo do Rio de Janeiro e o pessoal associa para o time do Rio. E aí enchia o estádio aqui, porque você podia levar o seu rádio para o estádio e estava ocupando o jogo do Rio. Agora não, está na televisão, você vê o Real Madrid, você vê o Barcelona, você vê esses times toda hora. Aí você vai estar vendo Barcelona e Real Madrid, você vai lá para o estádio para assistir Alto Acre e Navas. É difícil você ir. Mas o futebol é mais ou menos o mesmo, só que agora com muito mais velocidade, muito mais preparo físico. Eu me lembro que o Antônio Maria era gordinho, tinha umas cartucheiras assim do lado. E aí nós estávamos no primeiro campão da Amazônia em Porto Velho, a gente se hospedou junto, o Juventus e eu. Eu e o Tadeu, o outro árbitro, foi comigo. E eu conversando com o Zé Gouveia, que é muito amigo meu de sempre, do menor e tudo. Ele dizia, pô, o Antônio Maria está muito gordinho. Disse, não, mas pelo futebol que a gente joga, a gente toca de bola, não precisa, tá bom assim. Quer dizer, hoje ele não jogaria. Podia ser o cara que fosse, hoje não joga, porque não tem o que fazer. Quando ele pensava em pegar uma bola, os caras já levaram. Esse é o futebol de hoje. A diferença da antigamente era essa. O Dadão dava 3, 4 dribles, 3, 4 bolas dentro das pernas dos caras, passava a bola por cima do olho dos caras. Agora, se ele passar uma vez, duas, já pega um cacete e já não vai mais, já para ali. Então, esse é o futebol. Eu digo sempre, ó, o Pelé hoje jogaria. Tudo bem, era um outro tipo de jogo. Não é que ele seja melhor que o Maradona, que não é jamais, mas o brasileiro acha que é porque é negócio de patriotismo, mas não é. Porque não tem a habilidade que o Maradona tinha, não tinha nada daquilo lá. Nunca ganhou a Copa do Mundo sozinho, o Maradona ganhou. Pelé ganhou, qual foi a Copa que o Pelé foi bom? Em 1958, o Pelé jogou 3 partidas. O melhor foi o Didi, da Copa do Mundo, foi escolhido o melhor da Copa do Mundo. E então ele jogou uma partida só, a primeira. A segunda ele jogou 10 minutos, ficou machucado, ficou dentro do campo lá fazendo número, que ele não substituía, mas não sei fazer nada dentro do campo. E esse 66 que ele estava no auge não fez nada. Portugal passou por cima do Brasil, outros times passaram por cima do Brasil, o Brasil saiu da primeira fase, como vai sair dessa agora também, provavelmente. E em 70 ganhou com um monte de cara bom no lado. Gerson, Rivelino, Paulo César, Tostão, Jairzinho, aí até eu.
O Belém jogou essa Copa de 70, que Copa de 70 nada, como todo mundo jogou bem, exceto a defesa. A Argentina, que é meu time, por sinal, é boa do meio campo para frente. Da onde estava jogando a Argentina, de ontem, o pessoal, vai para frente, é isso, é aquele, atrás não presta. Não presta o quê? Como no Brasil, a Copa do Brasil que foi campeão em 2070, em 1970, nem no México. Qual foi o time, qual era a defesa que o Brasil tinha que prestava? Será que o Luiz Piazza era bom? O Luiz Piazza era um volante, que foi ajustado na zaga para remendar que não tinha zagueiro. O Brito era um jogador velho já. Foram os dois jogadores da Copa. Lateral esquerdo era um jogadorzinho, que jogava qualquer jogador de hoje jogaria mais do que ele, o Everaldo. Só o caso Alberto, que era um jogador de nome, que está aí até hoje e tal, mas os outros não eram bons. O Clodoaldo, aquela coisinha magrinha, era um jogador para resolver a Copa do Mundo, não era, mas jogou. Então o pessoal fica falando essas coisas, porque todo mundo é saudosista, pensa no passado. Não é assim que você tem que ver as coisas. Antigamente tinha Miss Acre, que você não conseguia entrar no Estado Zé de Melo de tanta gente. E uma vez eu fui comprar um ingresso para entrar no Miss Acre, saí de lá todo molhado, meu dinheiro todo molhado no bolso, de tanto me empurrar, de tanta gente me empurrando e sufocando para eu comprar o ingresso para eu entrar. Hoje em dia você fala em Miss Acre? Então, pô, as coisas são assim, de fase, entendeu? Então, nosso futebol aqui também, naquele tempo era romantismo demais, tinha jogador bom demais, mas era naquele tempo, só veio hoje não era, se eles fossem jogar assim hoje, é claro que jogariam hoje, sem dúvida, mas no estilo de hoje, eles teriam que se adaptar, no preparo físico, o Bico bebia a semana toda e jogava no domingo, ele só podia jogar bêbado. Será que hoje jogaria? Não, certamente não jogaria. Aí a gente ficava vendo jogador como o Eusébio, que não dava um dia, mas era craque, o Ademir Lopes, a mesma coisa. E o Lele, irmão do Ademir Lopes, outro cracaço de bola, mas também não era de driblar nem nada, só de passar. Esse jogador talvez hoje jogasse, mas outros jogadores que só faziam driblar, como o Dadão, como o Bico e outros, talvez hoje não fosse o mesmo craque que foi naquele tempo. Como é que era apitar naquele tempo no meio de tantas essas feras e com pouca tecnologia? Talvez fosse melhor do que hoje, porque a tecnologia hoje prejudica o árbitro. Você dá um pênalti, vem 50 câmeras de televisão e mostra que não foi pênalti. Naquele tempo ficava a dúvida, um dizia que era pênalti, para quem interessava foi pênalti, para quem não interessava não era, como hoje também não é. Só que a televisão vai lá e mostra que foi ou que não foi. Mas para os clubes fica para aquele que interessa dizer que foi, porque não interessa continua dizendo que não foi. Naquele tempo ficava a dúvida, foi, não foi, mas era. Tá? E os jogadores eram bem mais complicados, realmente, os jogadores como Dadão, como o Emilson, como o Bruno, como outros jogadores que eram chato demais dentro do campo. Dadão era muito estrela demais e prejudicava muito a arbitragem, ele ia muito para cima do juiz, puxar o juiz pelo braço, aquela coisa toda. Não a mim, que a mim, modéstia à parte, graças a Deus, sempre me respeitaram muito, eu fui um juiz que superei todas as dificuldades que tinha aqui. Doutor Coronel Aulo Nazareno, lá na universidade daqui, na Universidade da UFAC, fazendo teste físico lá, ele chegou a dizer para todo mundo vir que estava aqui, que eu era o melhor juiz do Brasil, era para apitar Flamengo e Corinthians, tudo isso eles fazem avaliação. Só não botava porque o pessoal ia matar ele, porque tinha juiz mais perto para apitar, por causa do preço da passagem, essas coisas. O coronel, o doutor Valério Perry veio aqui fazer uma palestra que o Rio Branco trouxe, o Rio Branco e Juventus. Nesse mesmo dia eu estava jogando Independente Juventus, levaram ele lá no estádio do Juventus para assistir o jogo e eu estava apitando. No outro dia, perguntava para ele na difusora qual jogador bom que ele achou. Ele disse, não sei, não conheço. Qual foi o jogador bom que você ouviu? Não sei, não conheço. Aquele 6 do Fluminense, que era o Chiquinho do Independente. É bom jogador, o Chiquinho librava muito no Lourinho. E tal, bom jogador e tal. Disse, olha, quer saber mesmo que eu vi bom lá? Foi o juiz. O juiz daqui, ele é o melhor do Brasil, junto com o Zé Roberto Reit e o Busquila. Sendo que ele e o Busquila são melhor do que o Reit, que são mais tranquilos. Quer dizer, eu tenho essa honra de ter passado por isso. Tem um livro dele aí que ele me deu, dessa mesma época ele deixou o livro para mim, com elogios para mim. Entendeu? Então isso para mim foi muito bom. No Comando da Amazônia, quando eu apitava, era uma festa. O pessoal ficava admirado, invadia o campo para me pegar. A primeira vez que eu apitei em Porto Velho, quando terminou o jogo, o pessoal invadiu o campo para me levantar no braço, assim, perguntando se eu era Armando Mar, quem que eu era, porque eu apitava daquele jeito. Quer dizer, eu tinha essa facilidade de apitar, também porque eu era uma pessoa de uma mentalidade modéstia à parte melhor, era um cara que já estudava direito, já tinha um emprego bom no INCRA, um salário razoável, que isso tudo influencia. Você tinha o Adalberto Araújo, que era um simples taxista, que não estudava, e outros caras, quer dizer, o Raimundo Camelo, para essas pessoas seguramente é mais difícil se relacionar com Elias Mansur, com Eugênio Mansur, com Lorival Marques, com o Adalto Frota, e fica com medo desses caras. Eu não me relacionava com ele de homem a homem, assim, entendeu? Na boa. E isso me ajudava também dentro do campo, eu me sentia à vontade, me sentia cavaleiro para tomar decisões, porque eles iam respeitar. E hoje, qual a avaliação que o senhor faz da arbitragem do Acre? Modéstia à parte, eu só gosto de dois juízes daqui. Assim, eu gostar mesmo só de dois, é do Almeida e do Neuro Cláudio.
Ele, Cláudio, é um bom juiz, um cara tranquilo. Ele defendia ele agora, ele está pitando por causa de mim. Foi eu que falei com o Aquino e pedi para ele voltar. Ele nem sabe disso. Eu só cheguei perto dele quando eu fui levar aquele rapaz do Amapá para apitar, que ele ficou comigo aqui em casa, o Valdir Cleison. Aí eu disse, está me devendo uma cerveja. Ele disse, depois eu pago. Mas ele não sabe nem de que é. Foi eu que falei com o Aquino, pedi para ele voltar, porque ele estava sem juiz para apitar o campeonato todo. Ele podia apitar algumas partidas, mas chega um momento que a coisa engrossa e que você tem que ter mais opção. Ele só tinha o Alcemar Almeida, né? O Josimar Almeida e um pouco do Pinóquio, né? Que chama de Pinóquio, o Rony Casas. Mas o Rony Casas é fraco, tecnicamente é bom, mas mentalmente assim, parece que é meio fraco. E não garantia o resultado. O resto são todos muito ruins. E esses três são que segura a peteca aí, mas os bons mesmo é o Josimar e o Nery Cláudio. Algum lance polêmico assim da carreira que o senhor lembra? O juiz sempre passa por essa situação, situações inusitadas, alguma que ainda hoje o senhor guarda na memória? Umas 150 mais ou menos. Mas tem uma que me tirou do Copom da Amazônia aqui em Rio Branco. Estava apitando em Rio Branco e Juventus. Esses jogos, esses abacaxis, só apitava eu. Aí eu estava apitando em Rio Branco e Juventus, de tarde, pô, sol quente, e eu apitava muito perto do lance, eu sempre corria muito em cima, era bem magrinho, assim. Ainda hoje sou magro, né, um pouquinho barrigudo, mas era bem mais magro. Eu apitava, fazia muita física, apitava em cima do lance. Eu estava tão perto do lance que eu não vi onde é que foi a falta. Apitei a falta e mandei bater a falta. Aí que eu olhei, era dentro da área. Aí os caras disseram, não foi pênalti e tal. Aí eu me assustei, porque se você apita já sabendo que é pênalti, você já vai para o lugar do pênalti, já vai definido e acabou. Mas eu apitei normal, assim, cheguei lá, o cara, pai, aqui é pênalti. Eu olhei, era dentro da área, realmente era pênalti. Aí foi uma confusão danada. E dava para eu ter dado o corte, porque a bola saiu pelo fundo. O juiz também tem que saber enrolar um pouco. Aí eu não dei corte, dei pênalti, mas eu só vi depois que era pênalti. Isso foi uma confusão e o jogo acabou aí, não teve mais jogo. Na sua avaliação, o senhor também que é treinador, deve trabalhar agora na temporada de 2014. Vou começar agora. Vai começar agora, né? No Independência. Qual a avaliação que o senhor faz hoje do futebol acreano, principalmente dos clubes que estão na primeira divisão? Olha, eu acho lamentável a situação do futebol acreano no momento. É muito mal dirigido. Sem exceção, pessimamente dirigido, todos eles. Veja o caso do Independência, que nós vamos voltar a ele agora, já estou trabalhando. Agora você chegou, você me ligou, estava ligando com o jogador para vir para cá em julho. Veja o caso do Juventus, que se endividou tanto que não tem como voltar. Se Deus quiser, voltará no ano que vem, estou disposto a ajudar, mas está numa situação difícil para retornar. Tá? Veja o caso do Rio Branco, se meteu em dívida demais aí, troca time toda hora. Esse ano entrou lá, não tinha dinheiro e troca o time toda hora. Como que não tem dinheiro e troca o time toda hora? O goleiro não está no terceiro goleiro já? E contratou uma zaga ruim daquela, será que é bem contratado aquilo? E é mais barato do que um bom? Não é porque trata de qualquer jeito. Ou o empresário liga lá, mete uma conversa no pé do ouvido e já está chamando o cara, porque futebol é desgraça. E veja o caso do Plástico. Assim, só para mostrar a situação do Plástico sem pagar, pegou 200 mil esse ano, e não sei o que fez com o dinheiro. Claro que não roubou o dinheiro, não estou dizendo isso, estou dizendo que a dívida é tão, que não deu, que o dinheiro acabou. Esvaiu-se. E não conseguiu resolver o problema dos meninos. Vou me referir à parte que me interessa e que eu mais acompanho. Eu estava conversando com o Plástico para ir treinar o Plástico. Aí, porque o Nilton estava indo lá para o Galvez. Aí o Josué me ligava, eu ligava para ele e tal. Até que o Josué disse assim, não, irmão, é o seguinte, eu vou deixar esse preparador físico comandar o time agora no jogo de Manaus, porque vai dar prejuízo. Para evitar maior prejuízo, deixa ele mesmo ficar aí depois a gente se acerta, tá? Até hoje não se acertamos e foi essa porcaria que foi o Plástico. O cara trouxe um monte de jogador de fora que nenhum prestou, não é isso? Uns gordos lá, um jogou meia partida só, um lateral esquerdo. Com isso eles perderam o Zagallo e perderam o Gustavo, que é o melhor jogador do Acre hoje em dia é o Gustavo. Maior revelação que tem, melhor craque do Acre, o único que, assim, mesmo que aparece mais, que realmente se revelou foi ele. Estava lá no Plástico, saiu, junto com o Zagallo por causa disso. E o cara ficou o primeiro turno todinho, né? O braço se afundando. Brigando lá, não treinando, era briga todo dia, não treinava, brigava, essa coisa toda. Veja o caso do Rio Branco, briga com Alvo, vem, bota o coitado do Tangará. Pô, o Tangará nunca dirigiu nada, jogou, esse negócio de jogou não quer dizer nada. Será que o Independência tivesse que botar o Bico para jogar, para treinar o Independência? O Bico foi mil vezes melhor do que o Tangará. Será que ele tivesse sido treinaria o Rio Branco? O Rui treinaria o Rio Branco? O Eusébio treinaria o Atlético? Não, porque o cara jogou, isso não quer dizer nada, jogou.
O cara tem que ter comando, tem que saber o que é treino, tem que saber dar treino, tem que ter comando, tem que saber organizar o time, tem que saber o que é plano tático, tem que saber organizar o plano tático, tem que liderar o jogador e a comissão técnica. Aí o Praça ficou sem treinador. O Rio Branco está no terceiro treinador. Veja o caso do Alto Arco. O Alto Arco tem condição de participar do Campeonato Acreano? Não tem condição. Aí insiste. Veio o caso do Andirá, voltou e já caiu de novo. Mesma coisa é o Vasco. Não caiu, você não parou, poderá cair de novo. Porque não tem a menor estrutura. Então a nossa situação assim, de clubes está difícil demais. Não? Quando você vê o Rio Branco afundar, o Branco pode até ser campeão, porque o Atlético também é outro. Que não tem também muita coisa. Mas é o que melhorou mais nos últimos tempos, que está se reestruturando. A direção dele é muito boa, a direção de presidência, essa coisa. Tem sido um cara bastante equilibrado, bastante razoável, tem feito um trabalho assim, elogiável, e isso tem mantido o Atlético numa situação boa. Mas também treinador, não posso confiar no cara que contrata todo mundo que foi amigo dele. Está aí o exemplo do Testinha, o exemplo do Ismael. O que é que o Ismael serve para o Atlético? Está fazendo o quê no Atlético, o Ismael? Ah, fez o gol agora, sim, ele é artilheiro. Foi casualmente, porque eu poderia ter feito o gol. Entendeu? Quer dizer, com aquele gol, sem aquele gol, ele tinha classificado do mesmo jeito que ele tinha ganhado o jogo anterior. Então, isso é uma mentalidade muito pequena, cara. Você não pode fazer um time de amigos. É isso que eu digo, nosso futebol está numa fase muito difícil. Não dá passo para frente, dá passo para o lado, dá passo para trás, como um caranguejo. Precisa melhorar a mentalidade do pessoal, precisa estruturar melhor os clubes. O governo também é outra palhaçada. Quando passado foi dar o dinheiro em janeiro, uma parte em dezembro, a outra em janeiro. Esse ano nem o convênio assinou ainda. Nem o convênio assinou ainda. Aí você vai confiar em quem? Daqui 3, 4, 5 anos no máximo, aqui vai acabar se continuar desse jeito. Para finalizar, rapidinho, José Ribamar, o senhor acredita que a seleção conquiste o título? Nem acredito, nem quero, eu torço pela Argentina. Olha, eu sou Botafogo, sou Real Madrid e sou Argentina. Só torço para esses 3 times. Mas quem é botafoguense não gosta de Flamengo. Mas eu prefiro o Flamengo ganhar do Botafogo do que a Argentina ganhar do Brasil. Ou do que o Brasil ganhar da Argentina, aliás, ao contrário. Sou argentina desde criança e vou lhe avisar, vou dizer uma coisa assim para todo mundo ver, porque todo mundo me questiona isso. Ah, nós somos brasileiros, a gente mora aqui. E daí, porra? Não tenho como tentar sido aqui, não. Veja bem, eu sou argentina desde 64. Quando a Argentina ganhou do Brasil de 4-1, eu apostei 13 mil cruzeiros daquele dia, daquele tempo, com os amigos meus. Meu irmão, que era mais novo do que um ano, era mais novo do que um ano, até chorou, pediu para as irmãs lá no colégio não deixar mais ninguém apostar, não sei o quê, porque eu estava apostando muito dinheiro. E ganhamos de 4-1 do Brasil. Isso já era uma coisa dentro de mim, porque eu nunca tinha visto a Argentina, eu via só pelo rádio, vi falar e tal. Naquele tempo não tinha Maradona, não tinha nada não, eram os caras antigos. Quer dizer, você é Flamengo, eu acho que você... Sou do Vasco. Sim, por quê? Alguém mandou você ser Vasco? Obrigou você a ser Vasco alguém? Então, você é uma coisa que acontece, você é aquele que você vai vendo ali, é aquele time lá, que é. Como eu sou Botafogo. Então, sou Botafogo no Brasil. Nem gosto muito de ver, mas sou Botafogo. E sou Real. E Argentina. O time que eu gosto mais é a Argentina. Desses 3, eu sou mais Argentina. Assim, porque a Argentina joga menos, claro, assim, menos vezes. Então, quando ela joga, eu quero que ganhe. Fico torcendo, fico doido. O time me arrepia todo, que me deixa ouriçado mesmo, é o time da Argentina. Então, quero que a Argentina ganhe. E que o Cristiano Ronaldo seja artilheiro do campeonato. Professor, a gente quer agradecer a sua presença aqui no Entrevista.net e desejar principalmente boa sorte aí no Independência nesta temporada. Se Deus quiser, a gente vai classificar, né, para voltar para o ano, e aí é trabalhar o resto do ano e o início do ano que vem para botar uma equipe realmente de peso, e que não é equipe dentro do campo, que isso eu garanto botar. O problema é fora do campo, a diretoria realmente se reestruturar o clube, para que a gente volte a ter o respeito, a admiração de todo mundo, que sabe que depende do time do torcida daqui, está um pouco parada aí por causa da situação atual, mas capaz já predispôs-se a fazer eleição, e isso ajuda muito, porque tem muita gente que quer ajudar a Independência. Precisa ser convocado, né, ser prestigiado e franqueado a entrada dele lá. Tem muita gente, eu espero que esse pessoal volte a se reunir e ajudar o clube que está precisando. O Entrevista.net desta semana termina aqui. Na próxima segunda-feira a gente volta com outro bate-papo, falando de futebol e também das coisas boas do nosso querido estado do Acre. Todas as palavras que significam muito obrigado.